Então ali a gente fica uma família meio dividida, né? Meu pai, ele era chefe de um terreiro de Umbanda. Sério, bispo? Exato. Era comerciante na cidade. Então meu pai ia para o centro, minha mãe ia para a igreja. Então a nossa família fica naqueles 2 anos muito divididos. Eu falo que nesse processo de 2 anos, a minha mãe ela dá uma aula de sabedoria muito grande. A minha mãe nunca falou nada. Sério, bispo? Era uma das coisas que eu ia perguntar, assim, também, né? Às vezes tem um casamento onde a esposa é cristã e o marido não é e tal. E ela foi muito sábia A minha nesse mãe foi período. muito sábia. A minha mãe foi uma mulher de muita sabedoria nesse período todo. Ela foi muito equilibrada. Pelo próprio Espírito Santo de Deus você percebe isso. Então eu atribuo isso na minha mãe, nesse primeiro momento ali do nosso processo, muita sabedoria da minha mãe. Então a gente era uma família dividida. Meu pai ia para o centro na sexta-feira e minha mãe ia para o culto no domingo. Que loucura. Então imagina, né, como era isso. Então, por exemplo, minha mãe foi uma mulher sábia porque, por exemplo, nesse período, quando meu pai chegava, meu pai tinha uma usinagem aqui na cidade à época. Então, quando meu pai chegava do trabalho no final da tarde da sexta, a minha mãe crente, minha mãe na igreja, a roupa do meu pai ir para o centro, impecável. Uau. Lavada, passada e alinhada. As guias que ele usava, meu pai usava quase 6 quilos de guias no pescoço, era uma coisa assim, arrumadas, alinhadas, esperando por ele. Minha mãe serva do Senhor. Nossa, cara. Entendeu? Meu pai tinha um altar em casa. Então, assim, toda sexta, quando meu pai chegava, a roupa para ele ir para o centro preparada. Meu pai tinha um altar em casa. O altar dele nunca empoeirou. Sempre limpo e arrumado. Nossa, cara. Essa era minha mãe. Nunca uma palavra. Meu Deus. Orando, confiando, crendo. Então, por exemplo, como que eu acabo o altar lá em casa, né? A gente sai todo mundo de casa um dia. Então eu tinha ali 7 anos, mais ou menos. O Valdir, meu irmão, 5. O meu irmão Otávio, 3. Éramos só nas 3. A Letícia veio vir só depois. Cara, a gente sai todo mundo de casa. Meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos. Quando a gente volta, o altar caiu, tá quebrado. Meu Deus. Todo despedaçado no chão. Não tem explicação, não tem quem culpar. Ninguém pode dizer. Não tinha ninguém em casa. Eu me lembro muito me lembro muito daquele episódio, né? De Dagon, Eu ia né? falar isso Arca agora, de Deus Dagon. no tempo de Dagon. Mas o que acontece? Aí recolhe, limpa lá, tudo. Meu fala, depois eu arrumo. E o seu pai não falou nada? Não. Você não... Cara, muito estranho. Alguma coisa aconteceu, quebrou, Tá. caiu. Tá quebrado. Beleza. Ninguém entrou, ninguém fez nada. Tá. Simplesmente ó, alguma coisa lá soltou o armário que tinha e pum, Pum. foi pro chão. E aí depois eu vou fazer, mas nunca mais fez. Olha só. Então, você entende? Sim, de alguma forma De ali... alguma forma Deus já coisa trabalhou foi... e não foi? Sim. Minha mãe disse, você tem que tirar, você tem que parar, você tem que não sei o quê. Foi Sim, indo. sim. E aí, nesse tempo, né, a coisa começa a se mover. Então, muitas vezes, não tinha ninguém na sala, meu pai passava a mão num livro, numa Bíblia que minha mãe pegava. Aí vinha aqui e dava uma lida, dava uma olhada. Sim. Revista de escola dominical. Olha só. Que ela tinha, ele dava uma olhada. Então eu pegava a Bíblia, começava a passar o olho. Aí via que estava chegando alguém, ele... Como se nada tivesse acontecido. Então era muito isso, entendeu? Nossa. Show. Muito isso nesse momento. E aí vai. E o processo vai se alinhando, né? As coisas vão acontecendo. E minha mãe, tipo assim, lado a lado. Quando vai uma... Tem até um outro episódio. Então, meu pai, por exemplo, ele fazia um trabalho de início de ano na praia. Sim. Fazia uma estrutura, montava uma tenda enorme, descia com uma estrutura. A última vez que ele foi um negócio, ele passou mal daqui lá, não conseguiu nada funcionar. As coisas começaram a... Começou a travar naquele sentido. Ele chegava a levar vocês assim, bispo? Levava, sim. Tranquilo. Fazia parte da nossa convivência. Sim. Levava. E aí, cara, nessa última vez eu fui. Eles não conseguiram montar nada, não Nessa teve que ele estrutura. passou mal e Passou tudo. mal, tudo. Ele foi para cumprir a obrigação, né? Sim, E sim. essa a expressão é justamente essa, foi para cumprir a obrigação. Sim.
E aí ele já começa, as coisas começam a se derreter ali, sabe? Uau, que loucura. E assim, ó, é aquela coisa, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto. Então essa lição da minha mãe eu carrego. Que... Não tem, irmão. Nossa. Não tem. Não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Uou. E assim vai. O que acontece? Vem um recesso, né, lá das atividades lá do meu pai, né, no centro que ele dirigia. Vem um recesso. Quando vai voltar do recesso, ele faz uma reunião. Cara, e olha só a ideia do homem. Ó, a partir de agora nós vamos abrir os trabalhos aqui com uma leitura de um salmo. Não. Voltou, o homem voltou mais crente do que tudo. O altar já tinha sido quebrado, os trabalhos já não estavam dando mais certo. Então vamos lá. Cara, mas isso é a experiência deles, né? Então, sim, sim. Muito sim. Não, mas foi lindo você ter compartilhado. Cara, ele... Aí ele... Meu... Só que ninguém aceita. Teve essa também, né? Aí ninguém aceita. E tipo assim, então ele era tipo um líder lá dentro, não sei como é que funciona, né? Mas ele era um líder lá dentro, né? Então assim, como o prédio era dele, a estrutura era dele, ele falou assim, ninguém aceita, meu. O problema é de vocês. Vaza Tchau. todo mundo, acabou, tá fechado. Eu vou fazer o quê? Ele falou assim, vou voltar a ser católico. Sério? Meu pai é muito disso, cara. Meu pai, ele é muito dessa parada de... Ó, não quer, acabou. Ele é muito muito nesse sentido. Às vezes isso não é bom. Sim, Às sim. vezes arruma mais confusão do que devia. Mas e a Mas personalidade, em outras cultura, coisas, em outras coisas. Então ele falou assim, não quer? Você não quer? Então vocês vazam, sai todo mundo fora. O prédio é meu mesmo, vou dar outro destino para isso aqui. A personalidade dele contribuiu para o propósito que Deus tinha para fazer. Exatamente, era muito dinheiro. E a partir de agora eu volto a ser católico. Foi assim. Então o nosso domingo ficava dividido nesse período. Então, eu estou te contando um período aí que leva uns 2 anos, mais ou menos. Não, muito bom, tá muito bom. Então, fica dividido nesse período. E aí, então, a gente, ora a mãe levava a gente para o culto, ora ela levava a gente para a missa. E sua mãe ainda na mesma sabedoria. Na missa. Não, minha mãe, por exemplo, vai ter um negócio da igreja católica lá. Eu vou te acompanhar embora lá. Bora. Ou vai ter a procissão do Corpus Christi, tal. Eu vou te não, tô com você. Minha mãe fez procissão. Crente, fez procissão do meu pai, do lado dele. Muito de boa. Top. Só que nisso também, teve domingo que meu pai foi no culto. Olha só. Tá vendo? Só que aí ficou uma fase assim. Aí teve um momento que meu pai começou também a sofrer fortes ataques espirituais. E forte, sabe, sentimentos pesados assim. E um desejo de suicídio começou a tomar conta dele. Meu Deus. Nesse processo. Até o dia que eu falo que é um dia chave, aquele ponto de mudança. Né? Ele sai de casa e era um mundo muito diferente do mundo de hoje, tá? O pessoal que acompanha a gente pela internet, a gente precisa contextualizar. Boa. Então, assim, nós estamos falando isso aqui, isso já está acontecendo ali perto de 86, 87. Era outro tempo, né? Outra cultura. Então, era um outro momento. Era um outro momento, um outro mundo. Então, você tinha meia dúzia de telefones, não tinha a expansão telefônica. Telefone era uma coisa raríssima, era um investimento, era um mundo muito longe da turma, né? Poucos telefones. Então, no meu bairro tinha 3 telefones. Na minha casa, mais 2. No bairro? No bairro. Entendeu? Então, era aquela coisa, os vizinhos usavam o seu telefone. Você recebia ligações do vizinho. Um telefone era um investimento, era como ter uma casa. Você alugava uma linha telefônica, né, saindo um pouco, só para a pessoa contextualizar. Você alugava uma linha telefônica como você aluga um apartamento hoje. Então, se eu tinha uma linha telefônica, eu alugava para você como quem aluga um apartamento. Ter uma linha telefônica era como ter um apartamento. Era até um investimento da época. Era um investimento. Então, por exemplo, eu podia ter minha linha telefônica e alugo para você colocar lá na barbearia. Uau. Então, esse era o mundo que a gente vivia, com limitações de comunicação.
Então meu pai sai de casa e a vida dele era trabalho, casa, casa, trabalho. Era essa a vida dele. O pai era muito dedicado no trabalho, muito entregue, uma outra cultura, Sim. né, de trabalho, que vale até a pena uma outra situação de falar sobre esse contexto de um mundo que a gente vivia. Boa. E aí ele, mas ficando aqui na história, ele sai, só que ele não chega no trabalho. Só que é o cara que nunca deixou de abrir a empresa dele em mais de 40 anos. Mesmo ele passando por todo esse processo Não. de depressão, de querer suicidar, ele ia trabalhar. 7 meses a máquina tava batendo. 7 meses a máquina tava batendo por mais de 40 anos, sem folga e sem férias. Meu Deus. Entendeu? E aí, cara, ele não chega. E o que que você tem? A oficina liga para minha casa e mais 2 telefones. Minha tia e minha avó. Você não tem mais para onde ligar. Se ele não está aqui, não está ali, não está lá, onde está ele? Cadê Valdir? Você já, infelizmente, já começa a pensar... Naquele momento ele tinha pegado aqui em Tibiriçá. E ele foi procurar um lugar para se matar. Meu Deus. Ele vê uma pilastra de uma ponte, já chegando perto lá na saída Ribeirão Pires, para a saída para Santos. Ele mira numa pilastra de uma ponte, acelera o carro. No que ele acelera o carro mirando na pilastra, diante dele aparece eu, meus 2 irmãos. Meu Deus. Ele desvia o carro. Ele mira numa outra situação para pegar um barranco, acelera o carro. No que ele acelera, aparece na frente do carro, eu e meus 2 irmãos. Ele desvia, para o carro, começa a chorar. Uau. Nessa hora, ele ouve uma voz. Ele conta que ouve uma voz. Quem vai cuidar desses meninos? Eu quero que você cuide desses meninos para mim. Meu Deus. Ele muito quebrantado, muito constrangido, dá meia volta. Vai para casa. Chega em casa chorando, desconcertado. E ali pela primeira vez minha mãe fala: Valdir, eu vou chamar o pastor. Meu Deus. Momento certo. E ele, aquele jeitão dele, né? Que eu já te adiantei um pouco antes, sim. Né? O que pastor vai resolver na minha vida? Ele falou isso pra ela? Olhou pra ela e falou: o que pastor vai resolver na minha vida? Ela fala assim: um amigo? Um homem comum. Você não tem amigo, Valdir. Alguém que vai te ouvir. Nossa. Então, às vezes, a gente quer, né? A gente quer espiritualizar, mistificar demais. Às vezes, uma comunicação simples muda tudo. Uau. O que vai resolver na minha vida? O santo ungido. Vai orar por você e vai Valdir, acontecer. alguém vai te ouvir. Nossa. Entender que é um homem como ele, né? É um homem, um amigo, uma pessoa para te ouvir, você não tem ninguém para conversar. E aquele dia, pela primeira vez, um pastor vai cruzar as portas da minha casa. Meu Deus. E eu não podia ser outra coisa na vida. E eu vou defender pastor até o final da vida. Não porque eu sou um, mas porque quando eu era um menino vendo minha família se desfazer, eu vi o que é um pastor entrar dentro da porta de uma casa. Eu vi o que é um pastor chegar na casa de alguém. É o Egito que odeia pastor, gente. É a cultura do Egito que diz os pastores têm que ser relegados à terra de Gósen. Os pastores têm que ir para a periferia da vida, para a marginalidade da sociedade. É o Egito, porque é o Egito que não suporta pastor. O problema nessa hora é você crente, desculpa parar de falar o meu testemunho, mas é você crente que entra nessa onda e que muitas vezes acolhe e aceita a piada, o denegrir, o maldizer sobre a vida do pastor.
Um pastor cruzou a porta da minha casa e meu pai está vivo. Um pastor cruzou a porta da minha casa e eu sou um menino que foi impactado. A gente muda de vida, a gente muda de história. Porque um pastor cruzou a porta da minha casa. Meu Deus. Pastor com muita sabedoria, pastor Mateus. Ele cruza a porta, entra. Estou eu e meus irmãos e ele diz assim para mim: pega os teus irmãos, eu era o mais velho, leva teus irmãos para o quintal. Eu vejo meu pai numa condição que eu nunca o vi na vida, um homem completamente destruído, chorando, um homem que é uma... Meu pai é brutão, uma fortaleza, né? Eu sou pequeno perto dele, entendeu? Bem da galera antiga, ser chucro Cara, assim, né? a mão do cara é enorme, um cara que, pô, forte para tudo. E eu vi um homem destruído e eu saio. Só que algum tempo depois eu volto. E quando eu volto, depois que aquela conversa terminou, que aquele papo terminou, meu pai era uma nova criatura. Meu Deus. Era uma nova criação. Era um outro homem. A vida da gente não foi perfeita dali para frente, mas a nossa vida era outra vida.